Nós estamos diante de duas realidades muito semelhantes. Essa que o livro dos Reis nos narra, a partir do profeta Elias, e esse acontecimento na cidade de Naim, com o próprio Cristo, e que nos ajudam a compreender um pouco qual é a intenção do coração de Deus, a partir da realidade de sofrimento da vida humana. Porque em ambos casos, nós vamos entender bem, a partir do conceito da tradição judaica, nós estamos diante de uma situação muito profunda de injustiça, aquela que brota do centro da cidade, do acontecimento em que a vida humana ela é fragilizada, porque algumas pessoas resolveram cuidar de um patrimônio comum e descuidaram da vida, por conta dos seus interesses. A mulher é viúva, quer aquela mãe do filho que estava em Naim, quer esta mulher de Sarepta. Ambas estão sepultando o filho único, dois jovens, que significava apenas a única esperança que elas tinham. Por quê? Porque numa cultura judaica predomina-se o homem. Portanto, era a única segurança de que a vida delas ainda podia ser cuidada, ser respeitada. Então elas estavam não só sepultando o filho, mas elas estavam também sepultando a própria esperança, porque a partir daquele momento, a vida delas estava destruída, não tinha mais o que tocar para frente. Depois a realidade de Sarepta, que é uma cidade fora dos arredores de Israel. Portanto, a situação daquele que é o migrante, daquele que está longe, daquele que não é bem-vindo no grupo daqueles que são os prediletos de Deus. Naim, na sua posição geográfica, distante, portanto marca a viúva, o órfão e aquele que é o estrangeiro. O profeta Elias, considerado o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, ele é esse homem que entra na história humana a partir desta porta do sofrimento. Porque é no sofrimento humano que muitas vezes e sempre reside a oportunidade de acolhermos a misericórdia do nosso Deus. É quando nós estamos fragilizados. Isso você sabe. Quantas vezes nos momentos de dor, de tristeza, é quando a gente recorre, busca um pouco a presença de Deus. Volta a experimentar Deus. Quando a vida está boa, quando as coisas estão boas, talvez Deus não tenha um lugar, Ele não ocupe um lugar de importância nos acontecimentos da nossa vida. Mas ali está aquela mulher que, em Sarepta, que já se reconhece pecadora. Quando ela vai dizer ao profeta Elias: será que Deus veio desgraçar a minha vida? Por tudo aquilo que eu já fiz e já fui, a partir da sua presença dentro de casa. Se recorde que nesse texto, a primeira parte dele, é quando Elias chega na casa dessa mulher, e ela tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de água, para fazer o último pedacinho de pão, para ela e para o filho. E Elias então vai pedir: eu também quero esse pão. E a mulher vai dizer: mas Elias, eu não tenho, eu só tenho para mim e para o meu filho. Então ele vai dizer: pode fazer. E a partir daquele gesto, a farinha se multiplica e enfim, o alimento não falta mais. Depois novamente Elias vai suplicar a Deus: devolva a ela o que talvez ainda lhe compete, para que ela possa ter um pouco de esperança. E ali vai descer com o menino e entregar para a mãe o filho vivo. Os grandes milagres de Jesus, todos eles, as pessoas chegavam até ele: Senhor, tem piedade de mim, se eu ao menos tocar o manto dele. Essa narrativa do Evangelho de Lucas, está apenas nesse Evangelho, narra o inverso. Jesus tem compaixão dessa mulher. Nos faz recordar aquela linhagem tão bonita de Deus, que tem um amor das entranhas. É bonito, quando Deus olha para nós, e com misericórdia Ele nos encontra naquilo que cada um é, na sua singularidade. Deus não confunde ninguém. Deus sabe o que cada um é, e pensa, e vive, e espera, e deseja. É bonito quando alguém nos oferece o coração, para que a gente possa morar um pouquinho dentro dele. É Deus fazendo isso conosco. Deus se compadece pelas entranhas. Ao ver aquela mulher, que vem da grande cidade de Naim, está chegando até a porta. Naim é uma cidade fechada pela muralha. Está chegando uma procissão marcada pela tristeza. Ali está o abandono, a tristeza, o sofrimento de um povo que não tem o que fazer.
O povo não tem condições de fazer nada por essa mulher, porque o sistema é maior do que o povo. É aquilo que infelizmente nós vivemos nos dias de hoje. O povo merecedor da sua condição de dignidade não pode participar das necessidades, das discussões, dos projetos para o bem do povo, mas ele é destinado à mão de alguns poucos que infelizmente não pensam a partir de nós. Então, dessa grande violência que marca as nossas cidades, vem ali aquela mulher para sepultar a sua esperança. Eu estou sepultando a minha vida, porque daqui para frente eu não sou mais nada. Mas do outro lado, chegando na mesma porta da cidade, vem uma procissão marcada pela alegria, pela esperança daqueles que nada têm. É bonito perceber que a alegria de Jesus não é porque ele não tem nada. Está ali, um imigrante, um peregrino, alguém que vai andando o tempo todo, por meio das montanhas, das ruas, nos lagos. Ele até gostava de andar sobre as águas, né? A única coisa que ele fazia, que ninguém fazia com ele. Mas essa procissão da alegria toca a procissão da tristeza. E Jesus então, ele vai em primeira pessoa, não chamado por ela, ele se dirige para dizer a ela: eu estou aqui para lhe devolver um pouco da sua esperança. Então a liturgia de hoje, na pessoa de Elias, na pessoa do Cristo, e na pessoa de Paulo, que nós começamos na semana passada, o início da carta aos Gálatas, numa comunidade em que ele está sendo como que provocado pela sua postura, ele que conseguiu enxergar que um sistema religioso, quando ele não nos leva a viver a vida, mas pelo contrário, ele fica muito preocupado com coisas culturais, com regras às vezes desnecessárias, que não respeitam a vida. Ele então está tentando ajudar aquele grupo, aquele povo, aquela cidade, aquela região, a entender que em Cristo é possível viver uma liberdade que é muito bonita, que nos propõe um caminho de vida libertador. É o que a gente sofre tantas vezes, não é? Quando a gente percebe que o nosso sistema religioso às vezes poderia ser tão mais tocado pela pessoa de Jesus Cristo, e às vezes ele se arroga a dizer sim e não, pode e não pode. Aqueles que acham que porque tem um poderzinho dentro da igreja, tem que determinar a sua forma de dizer aqui não pode, aqui deve, aqui não deve. Às vezes é tão bonito até entender o que não pode a partir de uma acolhida, de um olhar, de um diálogo. A gente até sai de maneira satisfatória, entendo o que não pode, mas fui respeitado como pessoa humana dentro da questão religiosa. O triste é quando dentro do ambiente religioso nós experimentamos o que é o não respeito, a não dignidade e a injustiça. Paulo está tentando dizer isso para nós. Cristo precisa estar acima de todo o sistema religioso que é injusto. E aí eles vão dizer a ele está anunciando um outro evangelho. Não, ele está anunciando exatamente Jesus Cristo, que não vai compactuar nunca com qualquer igreja que não entre pelo caminho da verdade, que não entre pelo caminho da misericórdia, que não seja capaz de descer os degraus dos seus presbitérios para experimentar a vida a partir do lado da humanidade. É Jesus que desce do sacrário para entrar em Naim. É Elias que desce daquele segundo andar, trazendo nas suas mãos o filho vivo, porque na condição daquela mulher, naquele estágio da sua inferioridade, era tudo aquilo que ele podia oferecer para ela. Então, queridos irmãos e irmãs, essa palavra pode nos inspirar a dar esse passo também. Nós já estamos aqui, graças a Deus. É bonito ver tantas famílias, tantos jovens. É bonito ver que nós temos esperança na fé. Mas nós podemos dar o outro passo. Deixar que de fato esta palavra, ela nos provoque, para que em qualquer ou quaisquer situações da vida, em que às vezes a gente experimenta contradições, esses mimimis, a gente não fique perdendo mais tempo com isso, porque isso acontece o tempo todo, nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, dentro da igreja, até mesmo dentro da Sagrada Família, que é a melhor paróquia do mundo. Também tem as suas frescuras irritantes, de pessoas que ainda não entenderam o que é o Evangelho de Jesus Cristo e perdem tanto tempo com um testemunho frágil, hipócrita, que não nos leva a experimentar um Cristo que é libertador. O Deus de Nazaré, que é o homem simples, que andava com a simplicidade da vida e por isso tinha a possibilidade de enxergar e entender o quanto é bonito viver misericórdia.
O quanto é bonito emprestar o coração para as pessoas, para que elas encontrem um pouquinho de conforto. Porque nessa vida marcada de tantas desgraças, não é assim? Se pelo menos aqui a gente não experimentar um pouquinho do conforto da presença de Deus, o que nós vamos experimentar? É meio incoerente saber que fui buscar a misericórdia de Deus e voltei para casa mais infeliz, mais entristecido, mais me sentindo abandonado, distante, não amado, não enxergado. Quais são as procissões hoje que nós estamos encontrando tão perto de nós? Quantas famílias, quantas mães estão sepultando, na metáfora deste evangelho, as suas vidas, os seus filhos, as suas esperanças, a fé. E nós? Porque o Cristo não vinha sozinho. O evangelista vai dizer, ele estava acompanhado de alguns apóstolos. Quem são os apóstolos de Jesus hoje? Olha quantos aqui. O que nós estamos fazendo com ele? Para levar a tantos corações sem esperança, um pouquinho da possibilidade de voltar a entender que a vida é um dom de Deus. Talvez eu não tenha capacidade, nem você, de ressuscitar ninguém. Não. Mas talvez a capacidade de ressuscitar a vida, a partir da alegria, a partir do cuidado, a partir da gentileza, a partir de tantas coisas bonitas que nós podemos fazer. Mesmo muitas vezes marcados, não é? Por tantas coisas, por tantas injustiças, por tantas tristezas que tocam os nossos corações. O sistema será sempre esse, minha gente. Nós nos sentimos cada vez mais fragilizados. Como seria bonito que o ser humano entendesse que a vida é para todos, não é para alguns. Que o bem-estar deveria ser de todos, não para alguns. E que infelizmente muitos ainda continuarão vivendo e vivendo e vivendo as suas desgraças, os seus medos, as suas desesperanças, aonde a fé pode ser o único caminho que não nos deixe, cair, mas no meio deste vale de tantas lágrimas, enxergarmos que há um porto aonde eu posso chegar e viver o caminho da misericórdia de Deus. Que cada um possa experimentar um pouco de Elias, que cada um possa experimentar um pouco do apóstolo Paulo, que cada um possa experimentar um pouco do Cristo, de ser um pouco portador de uma esperança, no momento da vida em que às vezes tantos estão vivendo as suas desesperanças. Que o dom maior da alegria de sermos discípulos e discípulas de Jesus nos leve a não ter medo de enfrentar as muitas situações da vida, sobretudo todas essas marcadas por tantas violências, não é? Essa semana foi marcada no cenário nacional, de violências aqui e acolá, de crianças, de adolescentes, em situações de riscos aqui e acolá. Há 2 dias sepultei um sobrinho meu, vítima da violência das grandes cidades, não é? Você vê aquilo no jornal da família do outro, e quando vem dentro da sua casa, você vê o quanto nós não valemos nada, e o quanto a vida humana é assim, o quanto as famílias estão assim. Hoje na minha, amanhã quem sabe na sua, porque isso vai sempre continuar acontecendo enquanto alguém não cuidar de nós. Então que tenhamos essa coragem de entrar em Sarepta, de entrar em Naim, quem sabe de entrar em São José dos Campos, em tantos lugares em que a água e o trigo já acabou, em que as mães estão sepultando seus filhos, as famílias estão sepultando a sua dignidade, porque ninguém mais está cuidando da misericórdia de Deus. Somos nós, irmãos e irmãs, a pedirmos este grande dom para nós. Verdadeiros discípulos, verdadeiras discípulas do reino. A coragem, a ousadia de anunciarmos o Evangelho na liberdade e na alegria de sermos irmãos e irmãs. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.